Olá, bênção, bom dia nesta manhã maravilhosa. Eu espero que todos estejam muito bem por cá. Sejam muito bem-vindos na minha página. Não deixa de apertar o seu like. Infelizmente, ou felizmente agora, né? Eu vou ouvir todas as pessoas, tá, gente? Se você estiver com problema de saúde, estiver com um problema grave, pode escrever. Diga o seu problema que a gente vai fazer as orações, tá, gente? E eu vou checar, obviamente, o Espírito Santo de Deus, essa situação. Tá bom, meus amados? Não deixa de entrar na nossa página, dizer o que você está passando. Não precisa relatar publicamente, como é público. Evitem falar seus problemas, mas de saúde vocês podem falar à vontade, tá, gente? Enquanto nossa página estiver aberta. Até agora, Miguel Arcanjo não me deu definição de fechar a página. Ele não quer que eu feche, eu tenho que suportar. E quando ele fala é complicado porque é como se fosse um eco. Eu digo, para de dar eco, pelo amor de Deus, que eu fico com medo. Aí ele diz, tá bom, Márcia. Então, Miguel Arcanjo é que comanda aqui, tá bom, gente? Em nome de Jesus Cristo, para Jesus Cristo, tá? Então nós vamos falar hoje sobre a Eduarda Campopiano. Eduarda Campopiano é jovem e imprudente. Não sabe o que ela está fazendo. É uma convicção. Agora, tem uma pessoa por trás da justiça. Ou ela é filha de um juiz, algum tipo de pessoa ligada à justiça. Essa moça vai cursar direito, né? Ela tem muita garra de jovem, né, articuladora, uma mente muito jovem, mas ela é imprudente, tá? Não sinto ali ganância de dinheiro como os outros, não sinto coisa de poder. Por enquanto ela tá ali que ela nem sabe o que ela tá fazendo, praticamente. E nós teremos, agora Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump vai adquirir uma doença mental. Ele tem que tomar muito cuidado com a mente dele, porque existem grandes, veja bem, grandes invasores mentais direcionados a ele. A invasão mental se deu e ele já está. Então ele vai ter sonhos, medos incalculáveis e pode ficar numa situação de vulnerabilidade de esquecimento. Tá? Ele tem algum problema nas áreas de baixo do corpo, né? Órgãos de urina e tudo mais, tem que tomar muito cuidado e esconde certa convalescência nesse sentido. Mas não vejo que nada irá acontecer. Muito cuidado nos Estados Unidos, porque se ele demole qualquer convenção, se ele facilitar, né, como a gente vai dar assim, se a equipe facilitar, ele vai ser, não pode. Porque a grande energia negativa, financeira, diabólica, querendo tirar ele do poder. Satanistas diabólicos. Porque você tenta entender que aquele homem gravíssimo que fez aquilo tudo naquela ilha, ele já estava operando há 14 anos nos Estados Unidos. E há muita gente envolvida do Brasil. Muita gente fazia ponte e envolvimentos com esse tipo de situação. E há outros que não são decretados, que não são declarados e continua esse movimento. E nós teremos hoje Rio de Janeiro em salas, em atentados fortíssimos, tá, gente? Que vai vitimar muitas pessoas. Afetivo, tá? Por afetividade. As pessoas impulsionadas por uma megalomania. Vai ter corredores dentro de prédios, dentro de lugares de prédios, vão ter mortes nesse sentido, tá? É o que eu tô vendo por cá na guimetria. É muita coisa. Então a gente tem que, a nível afetivo, teremos esse tipo de situação a nível afetivo e com prédios fortíssimos, aonde vai ter perda de vidas. Entre hoje e daqui a 3 dias. Infelizmente aconteceu queda de aeronave, conforme eu previ. Era para a aeronave, né? Não era, porque São Miguel Arcanjo interveio na hora. E eu disse, eu livrei essa situação. Porque seriam 2 Boeings no Brasil, que eu via Boeing, e eu sabia que era Boeing. E eu vi 2 Boeings, iam se chocar por causa de fiação. Não houve a volta do retorno do sinal e eles estavam muito perto um do outro.
Mas aconteceu em Minas Gerais que o avião perdeu a direção, monomotor, e caiu numa fazenda em Minas Gerais Leste. Hoje nós teremos atentados, tá? Atentados são Rio de Janeiro, nesse sentido, Rio de Janeiro que eu vejo mais, né? Na festividade da desvida. Então, porque é isso que é. Não há diferença. O mundo espiritual, ele dá uma iniciação pra gente, ele dá uma premonição pra gente. E essa premonição deve ser ouvida. Nunca é à toa, tá? Não existe em psiquiatria, né, quem estudou Carl Jung, coincidências. Coincidências são sincronicidades do universo. Sincronicidades é você pensar num objeto e esse objeto está na sua mesa pelo menos 3 vezes por dia. Você criou um elo sincrônico. Por isso que é importante você estar sempre positiva, sempre pensando coisas boas, porque quando for fazer uma visão, revelação, a pessoa que for, o profeta que for ver, vai ver esse inconsciente fechado, triste ou de fatalidade, e pode dizer isso. Hoje nós vamos falar de Sara, continuamos a epopeia de Sara. Isaac então se casa com Rebeca. Isaac, segundo o Torá, o homem é mais fraco do que a mulher, porque o homem é feito do pó e a mulher é feita do osso. Rebeca então apresenta seus 2 filhos e teve uma premonição, uma revelação do anjo de Deus, que 2 nações brigariam em seu ventre, Esaú e Jacó. Esaú era o peludo, era o ruivo, e Jacó era o caçador. Então seu pai preferia Jacó e como o primogênito, mas Esaú como primogênito, que Esaú tinha nascido primeiro. E Jacó segura o calcanhar de Esaú quando nasce. Então já era o indício de 2 nações. Não existe coincidência, existe sincronicidade do universo. O universo fazendo uma revelação profética a você. E muitas vezes nós não deixamos essa revelação, ou um bicho, ou um besouro, ou um sapato, ou um bilhete, alguma coisa não direcionada, mas inconsciente. Ou seja, seu consciente captou aquilo e está reformulando para a pessoa a resposta. De acordo com a denominação ritualística que a pessoa siga, a religião, todas as religiões são importantes. Todas as religiões têm fundamentos e culturas e tradições, oraculares ou não, né? Mas a religião que impõe uma certa culto à terra são cultos de terra. Pessoas ficam à terra. Cultos do céu, as pessoas almejam o céu, almejam no mundo. Estamos vivendo no mundo, mas não somos deles. Somos do céu. Então são culturas que priorizam certos estados de consciência. E estas consciências são premonitórias também. Nós teremos terremotos ao sul. Coreia do Sul, Ásia, conforme eu previ ontem, teve terremoto 5,8 em Taiwan, por causa do astrofísica, tá? E nós pensamos nessa maneira porque nós entendemos que o universo é ressonante, assim como nossa vida. Se você tacar uma pedra na água, aquela pedra vai criar um monte de micro-ondas que vão ressoar no universo. Assim é as ações do ser humano, o que muitos denominam como situações causadas. Então, por lei e efeito. Os fins não justificam os meios. Segundo a Torá, nós não podemos justificar atos errados que nós possamos fazer com os nossos semelhantes, e nós não podemos justificar como sendo atos justificáveis, como Rebeca fez com Esaú, com Jacó. Rebeca veste Esaú das roupas de Jacó. E quando Jacó entra para pedir a bênção, Esaú já tinha dado guisado de lentilhas para o pai e já tinha recebido a bênção. Em contraposto, Jacó jurou matar Esaú. E aí fica esta guerra infinita entre irmãos, biblicamente, essa guerra infinita entre irmãos. E traz isso para o Midrash, para o livro dos Perplexos e tantas outras enumerações criadas ao norte de Portugal e Espanha. Tá bom, gente? Novas edições e novos rabinos, novos sadiques, né? Porque muitos são sadiques.
e isso foi introduzido